O Ministério Público usou o decreto do governo do estado, decreto aí dos lockdowns, para poder perseguir o empresário bolsonarista Luciano Hang. O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e da 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, instaurou um inquérito civil para apurar se houve descumprimento dos decretos estadual e municipal que dispõem sobre as medidas sanitárias durante a pandemia de Covid-19 na inauguração da loja Avan, nesta quinta-feira em Aracaju, dia 17. Além dos decretos municipais, foram acionados a Defesa Civil e o PROCON. A Polícia Militar foi oficiada para cumprir quem eventualmente estivesse sem máscara e foi solicitado pelo MP a abertura de um inquérito criminal para investigar o descumprimento do decreto. Bom, agora eu pergunto a você, ouvinte, né? Você já viu alguma mobilização dessas do Ministério Público do Estado e órgãos de fiscalização contra empresas de ônibus daqui do transporte público de Aracaju? Durante essa pandemia, né, nós vimos muitos abusos aqui acontecendo, não só em Sergipe, como no Brasil, né? Portas de comércio sendo soldadas, nós vimos pessoas sendo detidas por estarem caminhando na praia, fazendo uma caminhada de um exercício na praia. Nós vemos coisas absurdas acontecendo nessa pandemia, com essas medidas de lockdown que foram adotadas pelos governadores, através desses decretos inconstitucionais, infelizmente validados pela gangue do STF, pela turma do STF. Nós também tivemos os casos de corrupção, né? E aqui em Sergipe, nós tivemos o Covidão, que foi deflagrado na Operação Seróide da Polícia Federal ano passado, que está investigando até hoje os desvios de verbas que aconteceram, os possíveis desvios de verbas que aconteceram na construção do Hospital de Campanha de Aracaju. Aquele processo licitatório ali, cheio de irregularidades, segundo a CGU, que também faz parte desse processo investigatório. Ou seja, existe um fato concreto para o Ministério Público poder gastar o tempo dele, fazer o trabalho dele, né? Mas, infelizmente, nós vemos o Ministério Público se empenhando em fazer um trabalho de perseguição contra o empresário. E não vejo outro motivo por ele ser bolsonarista, porque, como eu falei, né? Você já viu algum desses fiscais que a Avan mandou lá, ou que o Ministério Público mandou lá para a Avan, no ônibus do transporte público, no ônibus lotado às 5, 6 horas da manhã? Porque todo dia eu vejo o ônibus sai passando lotado 6 horas da manhã, 6 horas da noite, e não tem um fiscal. Teve uma decisão que foi TRF5, impedindo que os ônibus andassem com mais de 50% da capacidade. Eles colocaram um papel nas portas dos ônibus dizendo: devido ao decreto, esse ônibus não pode ter a capacidade acima de X% da sua capacidade de ocupação. E o que aconteceu, além disso? Nada. Os ônibus continuam lotados, andando lotados em Aracaju. Não há fiscalização, não há multa, não há nada. Ou seja, foi uma medida, a justiça decidiu isso, colocaram um papel na porta dos ônibus informando isso, mas ninguém está nem aí. Entendeu? Cadê a fiscalização? Cadê o Ministério Público para atuar em relação a isso? Cadê o trabalho desses promotores? Cadê o trabalho desses promotores que, infelizmente, estão mais preocupados em fazer esse trabalho de perseguição contra empresários que estão gerando empregos? A Avan trouxe 150 empregos, 200 empregos diretos aqui em Aracaju, fora os empregos indiretos na construção civil, prestação de serviços, entre outros. Então fica esse questionamento aí: cadê o trabalho do Ministério Público em relação à corrupção do Hospital de Campanha, fechamento do Hospital de Campanha? O Ministério Público de Sergipe não encontrou nenhum indício, segundo eles, de corrupção, de desvios na construção do Hospital de Campanha. Mas, por outro lado, a CGU e a Polícia Federal fizeram a operação e até hoje estão investigando esse caso. Então, o trabalho do nosso Ministério Público do Estado de Sergipe está sendo muito questionável, no mínimo, muito questionável. Pois é, Flávio, essa questão do Ministério Público aqui, ele sempre se acovardou, né? Ele se fechou numa bolha. O Ministério Público, que era para proteger o direito da população, ele se acovardou porque você falou sobre o salário deles aí, quanto é que eles ganham. Eu vou falar sobre isso. Você vai falar sobre isso, né? Meu amigo, eles ganham uma fortuna, se fecharam numa bolha e deixaram a população, a ver navios. A população que se dane. Então, senhores, o Ministério Público, há um tempo atrás, estava me processando porque eu participei de uma carreata. Logo no início, eu participei de uma carreata contra o lockdown.
E eu fui detido na delegacia, eu tive que assinar um documento lá. E depois eu tive a surpresa que eu estava sendo investigado pelo Ministério Público. Né? Eu estava sendo investigado pelo Ministério Público. Hoje o Ministério Público serve para perseguir o cidadão. Porque não faz o menor sentido eu ir para cima do empresário. Ah, fez uma aglomeração. O Ministério Público, cadê você nas eleições? Cadê você no transporte público? Cadê você nos terminais? É uma vergonha. É uma vergonha. Flávio, quer comentar mais alguma coisa em relação a isso? Como você bem falou aí sobre a questão dos salários, que eles ganham uma fortuna, um salário muito gordo. Eu fui no site da Transparência do Ministério Público e baixei uma planilha da remuneração do mês referente ao mês de maio. Isso aqui é dados públicos, é transparência, vocês podem acessar lá tranquilamente. Todos vocês que estão ouvindo e vão assistir esse programa lá no YouTube. E aqui é o salário de alguns promotores, né, inclusive 2 que abriram essa ação lá contra o Luciano Hang, esse processo aí para fiscalizar um inquérito criminal. O saláriozinho deles aqui, 26 mil reais, o salário de uma delas, Eusamizano, e o salário da outra, Alessandra Pedral, é 24 mil reais. Tem promotores aqui dentro dessa planilha que chegam a ganhar 49 mil reais. Está aqui na planilha, não é eu que estou dizendo. Por mês. Entendeu? Esse dinheiro sai de onde? Eu pergunto a todos vocês que estão ouvindo. É do dinheiro dos impostos, inclusive das pessoas que trabalham na van. Esse dinheiro aqui é o dinheiro dos nossos impostos, que sustenta a máquina estatal, que sustenta essa estrutura gigantesca do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, é a iniciativa privada, são os empregos gerados na iniciativa privada que sustentam o salário dos promotores do Ministério Público do Estado de Sergipe. Então, eles não têm esse direito de ficar perseguindo empresários, de ficar multando, de ficar abrindo inquérito criminal para investigar uma suposta aglomeração numa loja de 10 mil metros quadrados. Enquanto os ônibus têm 13 metros de comprimento, estão lotados nas ruas e o Ministério Público não faz nada. É um combo, né, de hipocrisia com canalice. Exatamente, Feijô. Então, eu deixo aqui a minha indignação em relação a isso, porque é um absurdo que promotores do Ministério Público estejam utilizando do seu poder para poderem perseguir o empresário, e eu não vejo outro motivo por ele ser bolsonarista, né, que é o Luciano Hang. Um empresário que está gerando empregos, está trazendo vida para a nossa cidade, um pouco de vida dentro desse caos que a cidade aqui, Sergipe, vive. Como nós falamos aqui semana passada, 21% da população de Sergipe está desempregada. Esse alento, né, que os empregos da Van trouxeram é mínimo comparado ao desastre causado pelo governo do estado, por esses governos de esquerda ao longo de 14, 15 anos que nós temos aqui no nosso estado de Sergipe. Fora a prefeitura de Aracaju também, que é governada pela esquerda há bastante tempo. E todo esse processo, esses governos não trouxeram empregos, não trouxeram investimentos, levaram o Sergipe para os piores rankings, para as piores posições nos rankings relacionados à economia, à liberdade econômica. Um dos piores lugares para investir, para o empresário poder gerar empregos, é o estado de Sergipe, é Aracaju. Então, é uma vergonha que quando se tem uma pessoa disposta, inclusive ele falou de abrir mais lojas aqui futuramente. E abrir mais só lojas nessa loja, Flávio, ele investiu 45 milhões para construir a loja, né? Foram 45 milhões de reais. Então, o investimento na terra aqui na cidade, né? Desde o início ele gerou empregos. Exato, empregos indiretos na construção civil. Aí me vem uma revolta seletiva, uma hipocrisia. Tá sem máscara, tá sem isso, meu amigo. Se realmente você se importasse com isso, que se isso fosse uma questão realmente humanitária, você estaria preocupado desde o início com as pessoas que estavam dentro do transporte público, né, dentro dos terminais. O que a gente vê aqui é só hipocrisia, é militância, é uma perseguição a quem quer produzir. Aí você pega um parasita desse, por causa que um funcionário desse do Ministério Público é um parasita, sugando mais de 40 mil reais por mês, tem alguns aí, que o único emprego que ele gera é da empregada dele, do porteiro do condomínio dele, que ele paga o condomínio, simplesmente para ficar fazendo esse tipo de canalice, trabalho, né? Nem trabalho, é canalice. Canalice, exatamente. Por causa que o que a gente mais viu foi a população de Aracaju, de Sergipe, abandonada. Foi a população abandonada, a politicagem acontecendo. Você vê o hospital que era para ser hospital de campanha, foi hospital para campanha. Você vê vários tipos de irregularidades.
que estão sendo investigados. E os caras vêm com essa palhaçada agora, pô. O Ministério Público poderia se destacar fazendo um trabalho de investigar os casos de suposta corrupção que aconteceram na construção do hospital de campanha, na licitação do hospital de campanha, mas preferem ficar perseguindo empresários que estão gerando empregos. Infelizmente é um papel nojento, é um papel abjeto do Ministério Público, um papel que ele está fazendo atualmente. Então a vergonha é que nós temos uma instituição que deveria fazer o papel de zelar pela população, esteja em vez disso fazendo o papel de condenar a população à miséria, né? Que é o que nós estamos vendo com esse tipo de atitude, né? E, inclusive eu vi uma notícia ontem, em relação falou de transporte público aí, né? A gente está falando sobre isso, um acidente que aconteceu de um ônibus que uma cidadã estava sentada no banco, quando o ônibus freou, o banco do ônibus quebrou, entendeu? E a pessoa ficou ferida. E aí, cadê o Ministério Público para atuar numa situação como essa? Cadê o Ministério Público para exigir que as empresas de ônibus coloquem ônibus de qualidade, especialmente aqui para essa região de São Cristóvão? Façam uma licitação. Exatamente. Cadê a licitação do transporte público? A licitação, público? Flávio, ela foi prometida por Edivaldo Nogueira em 2012. Em 2012. 2008. Foi 2008, né? 2012 ele reforçou, então. Em 2018, passou na Câmara Municipal de Aracaju um projeto de lei que foi... quem não sabe, o presidente da Câmara é um aliado ferrenho de Edivaldo Nogueira. Ele apresentou um projeto de lei para que os vereadores de Aracaju não apreciassem mais o aumento da passagem. Hoje, o aumento da passagem em Aracaju é decidida no gabinete de Edivaldo Nogueira. Cadê o Ministério Público para falar, não, peraí, se é a população que está usando, os vereadores têm que, no mínimo, analisar por que o aumento está acontecendo. Cadê o Ministério Público? É um absurdo. É a pergunta que se faz, né? O trabalho do Ministério Público, como a gente sabe, né? Zelar pelos serviços à população, uma das questões, inclusive. É você prezar por que seja prestado um bom serviço pelos agentes do Estado, pelos órgãos do Estado, à população, pelos órgãos do governo. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é completa negligência. Isso não é de agora, né? A Progresso, que é a empresa que é dona desse ônibus aí, que aconteceu esse incidente dentro do ônibus, ela tem veículos aqui em Aracaju rodando com mais de 15 anos. Pô. Você tem ônibus com mais de 15 anos em Aracaju ainda circulando, ônibus que são a sucata, que são remendados, que nós não tem mais condições nenhuma de rodar. E, infelizmente, existe uma negligência enorme em relação a isso. O Ministério Público tem que correr atrás, tem que fiscalizar, tem que buscar cobrar dessas empresas que, renovem a frota. As empresas de ônibus aqui são cartéis, são as mesmas famílias que ficam ali, só muda o nome da empresa, só compra um ônibus novo ali que... É na eleição, né? Na eleição de Edivaldo comprar 10 aí depois... Que é ajudado pela Prefeitura de Aracaju para se manter nesse sistema aqui. O Ministério Público era para servir, para proteger a população, para garantir os direitos constitucionais da população. E eles não estão fazendo isso. Eles estão garantindo o direito da impunidade. Você pega como é que pode? Eu fico besta com isso. Como é que pode um cara que ganha 30, 15, 20 mil... Um cara desse devia ganhar um salário mínimo. Sabe por quê? Para de fato ele servir a população. Para ele saber o que é que a população passa dentro de um transporte público. Mas o que a gente tem é o quê? Um cara desse passa no concurso público desse, se transforma num cara completamente elitizado, um cara que não conhece as mazelas da nossa sociedade, não conhece o que a gente passa dentro de um transporte público, dentro de um hospital, nada, para depois ficar fazendo esse tipo de cretinice aí. Cara, é uma aglomeração. Meu amigo, que aglomeração não, cara, seu parasita. O cara tá criando emprego, seu parasita. Hoje temos uma casta de parasitas no nosso... Na estrutura da máquina do Estado. Hoje temos uma casta de parasitas que bota pra ferrar, bota pra lascar com o cidadão. É o que a gente tem hoje. E não passa disso, Flávio. Não passa disso. A galera é um absurdo. E eles ainda ficam com raiva, ficam tudo pistola, ficam fazendo lobby. O que eles prestam pra isso? Pra fazer lobby contra a reforma administrativa. Por causa que eles não querem perder os privilégios deles. Agora olhar para a população de fato, porque se tá todo mundo feliz ali com o velho lá, o velho da van, é porque tava todo mundo desempregado e conseguiu um emprego, meu amigo. Hoje tá levando dinheiro para sua família.
Olha o ranking do desemprego do nosso estado, parasita. Terceiro maior do país. Olha Só nossa perde pra situação Bahia, econômica, seu parasita. Não acho que você tá fazendo bem porque você faz uma filantropia barata aí, você ajuda a sua empregada, os filhos da sua empregada, não. Deixa de ser parasita e olha a realidade à sua volta. Que situação deplorável é essa que a gente vive hoje, viu? Vamos finalizar esse assunto, né, Feiju? Vai dizer aqui mais alguma coisa, né? Essa perseguição também que o Ministério Público fez foi completamente errada contra as pessoas que estavam na rua para poder fazer uma carreata. Não era aglomeração, era simplesmente uma carreata contra o lockdown, para permitir que os comércios de Sergipe abrissem ano passado. E, infelizmente, nós somos as pessoas que participaram, nós, né, que estávamos lá, fomos para onde? Na delegacia, graças a uma ação do Ministério Público para perseguir as manifestantes, para perseguir pessoas que estavam lutando pelo seu direito simplesmente de trabalhar, né? Então é o Ministério Público que luta contra quem gera emprego e contra as pessoas lutarem pelo direito delas poderem trabalhar. Sim. É algo que é surreal, é algo surreal. E sinceramente eu tô... Chega a minha pressão subiu com essa pauta aqui.